Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu estou com cabelo solto, sou branca e estou vestindo uma calça jeans, uma blusa laranja e um casaco preto. Atrás de mim tem uma estante com objetos que nos remetem à sala de aula. E o tema da nossa aula de hoje é Vamos aprender divisão. Vamos começar? Então, levanta do sofá e bora aprender! Hoje nós vamos falar sobre algo que está em nossa vida em diversas situações, a divisão. Vamos aprender a dividir os números utilizando recursos e também através do cálculo com subtrações sucessivas. A divisão é uma das operações básicas e está em nosso cotidiano. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos começar aqui com uma forma bem simples. Eu trouxe algumas tampinhas e uns pratinhos para a gente fazer a distribuição. Então vamos lá, eu vou separar 16 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, nós vamos distribuir essas tampinhas dentro desses potinhos. Temos que lembrar que a quantidade tem que ser igual para cada tampinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, vamos observar aqui. 16 tampinhas divididos em 4 potinhos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 tampinhas em cada um dos potes. Agora, vamos ver um outro exemplo. Vamos imaginar que essas tampinhas são são ingressos para o parque, tá? Então, eu quero 28 ingressos. Vamos lá. Aqui eu já tenho 16 tampinhas, correto? Agora eu vou separar, vou acrescentar as tampinhas para formar a quantidade que eu quero, que são 28. Então, eu tenho 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Só que eu quero distribuir esses ingressos para 5 crianças. Então, vamos lá. Então, vamos distribuir. Lembrando também que cada criança tem que ter a mesma quantidade de ingressos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Epa, vamos lá. Eu percebi aqui que, então, nós temos 5 ingressos para cada criança. 1, 2, 3, 4, 5. Então, observem que cada um deles ficou com a mesma quantidade de ingressos. Sendo que restaram, né, sobraram 3 ingressos. E nessa soma nós temos 25 ingressos que foram distribuídos para as crianças, mais 3 que sobraram, que ficou o número 28, que era a divisão do inicial. Então, sobraram 28. Há diferentes formas de representar uma divisão. Vamos ver algumas? Então, vocês podem observar que no primeiro exemplo, nós temos um sinal de divisão com um símbolo de 2 pontinhos e um traço no meio. O segundo exemplo, ele tem uma barra inclinada.
No terceiro exemplo, eu tenho uma barra na horizontal, um traço na horizontal. E o último exemplo, eu tenho o sinal da divisão, ele é representado, na verdade, por 2 pontinhos. E você com certeza já ouviu falar que os números utilizados nos cálculos como adição, subtração, multiplicação e também a divisão possuem nomes. Vamos entender os termos da divisão? Reparem que o primeiro número se chama dividendo, é o número 23. O número 4 é o divisor, é o número pelo qual eu vou dividir. O quociente é o resultado da divisão, é o número 5. E o resto é aquele que sobra, no caso aí o número 3. Existe uma relação importante entre esses 4 elementos, no caso os termos da divisão, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como vocês viram lá no slide, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Esses elementos, eles têm uma relação em comum. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma expressão numérica com esses números e vocês vão ver uma coisa. Eu vou começar por aqui, pelo divisor vezes quociente. Então, ó, o divisor 4, vou colocar entre parênteses, 4 vezes 5, que é o quociente, mais o resto, que é 3. Se eu fizer o cálculo, 4 vezes 5, 20, mais 3, eu encontro 23, que é o dividendo. Reparem, então, que a gente pode encontrar o mesmo resultado de uma maneira diferente. E agora, nós vamos usar um outro método de cálculo da divisão. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer a divisão com a subtração sucessiva. Vamos ver o que é isso, então? Observem. Primeiro eu vou apagar aqui o quadro para a gente usar o espaço. Bem, eu preciso de 248 figurinhas. Vamos imaginar que elas serão divididas entre 2 crianças. Ó, vou separar para vocês aqui, ó. Eu vou dividir entre essas 2 crianças as 248 figurinhas. Então, eu vou colocar aqui os números 248 dividido por 2, porque são 2 crianças, correto? Aqui eu tenho a centena, a dezena e a unidade. Aqui é a mesma coisa, centena, dezena. Deixa eu acertar esse D de dezena e unidade. Então, vamos começar com a centena. Marquei a centena, a casa da centena, e vou dividir. 2 dividido por 2. Agora é só ir lá na tabuada de 2 e observar qual número que eu multiplico por 2 e que tem resultado 2. No caso, é o 1. 2 vezes 1 igual a 2. Então, vou colocar o número 1 na centena aqui no quociente. Então, 2 vezes 1 são 2. Então, agora, eu vou fazer a subtração. A primeira subtração da nossa divisão. 2, tiro 2, 0. E agora, eu vou para o próximo número, já que eu não tenho mais nada para fazer aqui na casa da centena. Vou marcar o 4 e vou colocá-lo aqui. Vou repetir aqui embaixo. 4. Então, 4 dividido por 2. Qual vai ser o número aqui na tabuada que eu vou dividir, que eu vou multiplicar por 2 e vou ter resultado 4? No caso, o número 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou colocar o 2 aqui na casa da dezena e vou multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 4 menos 4, olha aí a outra subtração. Então, por isso que a gente chama de subtração sucessiva. Então, 4 menos 4, não sobra nada.
E agora, finalmente, eu vou para a casa da unidade. Vou repetir o número 8 aqui embaixo e vou fazer a divisão. 8 dividido por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que tem resultado 8? É o número 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, eu coloco 4 aqui na casa da unidade. 2 vezes 4, 8. E eu vou subtrair novamente. 8 tira 8, não sobra nada. Então, vocês reparem que 248 figurinhas divididas para 2 crianças, né, deu o resultado 124. Ou seja, são 124 figurinhas para cada criança. E no meio de tanta divisão, eu trouxe uma curiosidade. Se você pensa que as operações inversas têm a ver apenas com a matemática, você está muito enganado. Operações inversas também têm a ver com a nossa vida. Vamos observar algumas coisas? Bem, fechar, abrir, amarrar, desamarrar, sentar, levantar, encher, esvaziar, somar, subtrair, subtrair, somar. E se a operação inversa da adição, que é o ato de somar, é a subtração, logo, a subtração é a operação inversa da adição. E a operação inversa da divisão? Muito bem, a multiplicação. Nessa divisão que acabamos de efetuar, temos uma divisão exata. Sempre que o resto for zero, indica que conseguimos dividir em partes iguais, ou seja, cada criança recebeu 124 figurinhas e não sobrou nada. E se você quiser verificar se o resultado está correto, basta efetuar a operação inversa, que no caso você acabou de descobrir que é a multiplicação. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá? Então, basta multiplicar o resultado, que é 124, vezes o divisor, que é 2. Então, agora a gente vai multiplicar. 2 vezes 4, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2 são 4. E 2 vezes 1, 2. Então, eu encontrei 248, o meu dividendo. E a divisão inexata? Você deve estar se perguntando o que é isso, certo? Divisão inexata é quando há resto. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo desse tipo de divisão. Então, vamos dividir 248 dividido por 3. Então, vamos lá. A centena, a dezena e a unidade. No quociente, a mesma coisa. Centena, dezena e unidade. Eu vou começar pela centena. Mas eu já reparei que eu não posso dividir 2 por 3. Então, eu vou juntar a centena com a dezena e vou começar a minha divisão. Então, eu tenho 24 e vou dividir por 3. Qual é o número que eu multiplico por 3, que tem resultado 24? Aqui no caso é o 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho 24 de resultado e tenho 8. Mas, como eu utilizei as duas casas da centena e a da dezena, eu vou começar a marcar aqui na casa da dezena. Então, eu tenho 8. Porque eu utilizei exatamente as duas casas. Então, aqui eu começo da última casa, correto? Então, eu tenho 8. 3 vezes 8, 24. Se eu subtrair, eu não tenho nada. Agora, eu vou dividir. 8 dividido por 3. Qual o número que multiplicado por 3 tem o resultado 8? Bem, na tabuada de 3 não tem nenhum resultado 8. Então, eu vou colocar o resultado mais próximo do número 8, que é o 6. Então, o número multiplicado aqui é o 2. Então, vou colocar 2
né? Aqui eu coloco, aqui eu esqueci de baixar o 8. Então, vou escrever o 8 aqui embaixo e vou subtrair por 6. Então, 8 menos 6. E lembrando que eu utilizei o número 6 porque o 6 é um número mais próximo do 8, menor, né? Essa é a regra da divisão. Eu tenho que utilizar o mais próximo que seja menor que 8, no caso 6. Então, vamos lá. 8 tira 6, eu tenho o resto 2. E agora, eu vou trazer para vocês a operação inversa. A gente vai aprender a fazer a operação inversa nesse caso do resto. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar 82 vezes 3. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8 são 24. Deu 246. Ué, professora, mas não deu resultado igual do dividendo. Então, mas por que que isso acontece? Eu não tenho resto 2? Então, agora eu preciso somar. Então, 6 mais 2, 8. 4 e 2. Tenho 248. Então, eu tenho 248, que é o meu dividendo. Logo, quando nós efetuamos a divisão inexata e precisamos calcular a sua operação inversa, que é a multiplicação, é só acrescentar o resto ao resultado. E aí vai dar tudo certo. E aí eu trouxe para vocês agora uma curiosidade. Na verdade, um tira-dúvidas. É sobre dobro e metade, que o pessoal sempre faz uma confusão. Vamos olhar aí no slide? Dobro, você multiplica por 2. A metade, você divide por 2. E para você entender melhor, eu trouxe um exemplo. Dobro de 4. Então, são 2 vezes 4, que é igual a 8. Eu tenho o dobro, então. E a metade de 8, eu vou fazer uma divisão. Logo, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, na aula de hoje, você aprendeu mais alguns recursos para efetuar o logaritmo da divisão, que foram material concreto, a divisão com subtração sucessiva, também as operações inversas e a noção de dobro e metade. E antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês. Complete o quadro com os termos que faltam nas divisões. Vocês vão observar em cada linha qual é o termo que está faltando, o número, né, que está faltando naquele termo. Na primeira linha eu tenho 18 no divisor e 35 no quociente e mais 4 no resto. Então, você precisa descobrir, através dos recursos que nós utilizamos nessa aula, quem é o dividendo nessa linha. E assim por diante. E a nossa aula termina aqui. Adorei estar com vocês e espero que você tenha gostado. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau!